Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos estarmos reunidos no Teu nome. Nessa manhã te pedimos, Senhor, que a luz da Tua palavra se revele para nós, fale conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. É em Teu nome que nós oramos nessa manhã. Amém? Jesus é nosso Senhor? Jesus é nosso Senhor? Amém. Irmão, vamos falar juntos. Jesus é nosso Senhor? Jesus é nosso Senhor. Amém. Pedindo para os irmãos repetirem, porque esse é o tema da mensagem de hoje. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Em Romanos 10 ainda, vão ser os mesmos versículos base da mensagem de ontem. Queria ler com os irmãos ainda o versículo 9 e 10 de Romanos 10, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor. Nós temos no nosso meio esse hábito, esse hábito saudável de dizer que Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, dizer essas palavras tem um peso imenso nas nossas vidas. Muitas vezes dizemos ela meramente por dizer, como se fosse um cumprimento. Em vez de você dizer, oi, tudo bem? Você fala, oi, irmão, Jesus é nosso Senhor. Como é que você está? Você fala, oi, irmão, Jesus é nosso Senhor. E a realidade dessas palavras é bem maior. Quando você diz que Jesus é o seu Senhor, você está declarando que você não tem direito nem autoridade sobre a sua vida, mas que Ele é o Senhor da sua vida. E realmente Ele é. Romanos 14, 9. Tem trechos na Bíblia que a gente precisa da interpretação, precisa de luz, precisa ler o contexto. Mas esse texto aqui ele é bem explícito. Olha o que diz o versículo 9 do Romanos 14. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Foi para esse fim. A palavra ainda reitera e afirma, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor daquele que todo aquele que nele crê. Nós cremos no Senhor, irmãos? Amém? Amém? Então, realmente, Ele é o nosso Senhor. Amém. Essa palavra Senhor, no grego, quer dizer Kyrios. Aquele que tem autoridade, é dono e tem autoridade sobre o que Ele é. Aquele que Ele tem, Ele é dono e tem autoridade sobre isso. É uma relação de governo sobre aquele que é o teu servo, de autoridade e também de cuidado sobre nós. Chamado o Senhor Jesus de Senhor, você está declarando que a sua vida pertence a Ele e que Ele tem autoridade sobre você. É reconhecer sobre nós que nós não pertencemos a nós mesmos. É reconhecer que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo aquilo que possuímos, os nossos planos, tudo está nas mãos daquele que é o nosso Senhor. Irmãos, dizer isso de forma literal não é difícil, mas viver isso realmente é complicado. Você já viu as pessoas falar, não, agora eu sou dono do meu nariz, sou independente financeiramente, posso fazer isso, posso fazer aquilo, Quantos de nós, muitas vezes nós mesmos dizemos isso. Quantas pessoas você ouviu dizer, não, esse é meu jeito, é a minha personalidade forte, eu sou assim.
Eu sou íntegro assim. Ainda fala, eu sou íntegro. É a minha maneira, gosto de quem gostar, como quiser, mas eu sou assim. Mas aquele que tem Jesus como seu Senhor, não pode dizer dessa forma. Eu sou assim. Esse é meu jeito. Essa é a minha maneira de pensar. Eu sou capaz, eu tenho liberdade de escolha. A vida que eu tenho é minha. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Não é verdade? É quando a gente assim está mais jovem, assim, nós, principalmente homens, né? 18, 19, 20 anos, você acha que você é melhor, sou dono dos meus narizes, já trabalho, já faço isso, já faço aquilo e tal, fica esse sentido, né? Irmãos, mas a realidade de Cristo como Senhor tem uma palavra que ela é bem propícia, que é submissão, entrega. Sabe o que é submissão? É você ajoelhar diante do Senhor e baixar a sua cabeça e deixar a nuca exposta. Essa é a posição mais exposta que um ser humano pode ficar. Ajoelhado, de cabeça baixa, deixando a nuca exposta. Você está com a vida entregue, sem reação, sem escolha, totalmente entregue. Isso é submissão. Porque aqui, na nossa nuca, é um lugar frágil. É entregar. Dizer que o Senhor é o nosso Senhor, é nessa posição que nós temos que estar diante dele, submissos a ele. Eu queria ler com os irmãos Romanos, Filipenses 2. Esse texto descreve a integralidade do Senhor Jesus, a sua singularidade. Nós conhecemos bastante esse texto a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo mostra humildade, submissão, esvaziamento e obediência. Fala que Jesus, subsistindo-se em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra por 33 anos e meio, ele continuava sendo Deus. Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Ele não perdeu os atributos divinos. Ele assumiu as limitações humanas. É diferente. Ele continuava com todos os atributos divinos de ser um homem. Ele continuava sendo Deus. Mas para que ele conhecesse realmente qual é a realidade do ser humano, ele deixou esses atributos em secreto e se tornou-se um homem limitado, com dores, com depressão, com tristeza, com fome, com frio, com cansaço, por tudo aquilo que nós passamos. Sabe por quê, irmãos? Para que eu e você não possamos dizer que ele não conhece qual é a minha fraqueza, a sua fraqueza, a fraqueza de qualquer um de nós. Ele tinha tudo aquilo que ainda estava dentro dele, mas ele se tornou um homem limitado, como eu e você. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. Ele realmente era homem como qualquer um de nós, com todas as fraquezas e limitações. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Qual é o maior ato de obediência? É entregar a sua própria vida. A gente obedece por muitas coisas, regras, leis e tudo, mas você entregar tudo e quem você é, isso sim é obediência. E por alguém ainda que não merecia, que somos nós. Se você se entregar por alguém que merece, que ama, ainda assim há dificuldades. Agora você imagina você entregar a sua própria vida por alguém que é inimigo seu. É o que a Bíblia diz, nós éramos inimigos de Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por se humilhar, por se entregar, por obedecer, Deus exaltou o Senhor Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É o que nós compartilhamos ontem. A realidade desse nome, confessar esse nome, homologar esse nome, confirmar o que realmente esse nome é. Nós temos essa necessidade, essa conexão do que está no nosso coração com a nossa boca, de confessar esse nome, não de mera maneira, mas como realmente esse nome é. Nós cantamos agora, esse nome é cura, é o nome mais poderoso da terra, é o único nome que pode curar depressão, ansiedade, qualquer tipo de enfermidade. E ele precisa sair da nossa vida, ele precisa ser dito com realidade, e com essa realidade é que a gente diz, esse nome que cura, que pode transformar a vida das pessoas, ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Irmão, muitas vezes assim é algo porque é espontâneo de nós. Nós dizemos, Jesus é o meu Senhor. E eu não creio que os irmãos não tenham o desejo de que Ele seja o seu Senhor. Isso eu acho que é real, realmente, no nosso meio. Mas a realidade do Senhor depende de um coração sincero. Depende do entendimento daquilo que você está falando. Eu queria ler com os irmãos Atos 2. Versículo 36, que diz assim. Aqui, novamente, os irmãos estão começando a caminhada da igreja. Pedro fez a sua primeira pregação pública, e ele diz no versículo 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a sequência das palavras. Deus não fez Cristo e Senhor. Deus fez Senhor e Cristo. Nós não podemos aceitar o Senhor só porque Ele morreu na cruz por nós, Ele vai ser o nosso Senhor. Isso é fato, Ele morreu na cruz por nós. Ele fez isso porque nos amou. Mas antes disso Ele já era Senhor. Irmãos, entendem isso? Não só pelo favor imerecido da salvação, mas pelo reconhecimento de que Ele realmente é Senhor. Esse entendimento dessas palavras vai mudar as nossas vidas. Muitas vezes hoje a gente tem um falso entendimento do senhorio do Senhor, que quando o Senhor é Senhor da sua vida, você tem prosperidade.
as coisas vão bem, a conta bancária está em dia, com o carro, com a casa. Mas quantas pessoas não têm uma vida próspera e não conseguem dormir uma noite inteira, não tem paz, não tem tranquilidade dentro de si? Próspera que eu digo dessa forma. E queria me aprofundar mais. Quem disse que prosperidade é dinheiro na conta? Quem disse que isso é prosperidade? A conta bancária é prosperidade? Os irmãos entendem dessa forma? Prosperidade é você ter paz no seu interior, saúde para adorar a Deus, entendimento de quem é o Senhor. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Conheço pessoas prósperas que não têm um pingo de paz. Conheço pessoas prósperas. Conheço pessoas prósperas que já disse para mim que não tem desejo de voltar para casa no fim de um dia de trabalho. Se pudesse, trabalhava dia e noite. Se não tem paz, não tem alegria de estar com a família. Falar, eu se eu pudesse, trabalhava 24 horas. Conheço pessoas prósperas com casamento destruído, com filhos nas drogas. A conta bancária está abarrotada. Conheço pessoas prósperas, com saúde, com dinheiro, com vida estável, mas que não conhecem o Senhor Jesus. Isso é o entendimento de que o Senhor é o nosso Senhor. Seja qual for a sua situação, se você tem o Senhor como o seu Senhor, isso é prosperidade. Infelizmente hoje, eu falo isso com tristeza no meu coração, no meio dos filhos de Deus, tem um entendimento errado do que é prosperidade. As pessoas pegam a prosperidade para poder ter plateia, para ter público, para poder ter um lugar cheio, pregam essa prosperidade como se fosse financeiramente. Prosperidade é conhecer alguém que nos ama, conhecendo quem nós somos, quem realmente somos. Aqui nessa parte de Atos, Paulo prega dessa forma, e aqui é o início da igreja. Surgiu um grupo de pessoas que começaram a viver segundo essa realidade de que Cristo é o Senhor. Atos 42, ali 2:42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui surgiu, no meio do Império Romano, no meio de uma ditadura, um povo que tinha um outro Senhor, um povo que vivia a realidade de que Jesus era o seu Senhor. Esse aqui era o cotidiano daquelas pessoas, e por eles viverem dessa forma, um outro Senhor, com S minúsculo, se incomodou com isso. O César da época, que era Tibério, e ali começa a perseguição da igreja, porque esse César, essa perseguição, esse imperador romano, ele podia aceitar Cristo como Messias, mesmo porque ele não podia fazer nada quanto a isso. Jesus Cristo realmente era o Messias, mas tinha algo que ele não podia aceitar daquele povo, que o povo tivesse um outro Senhor,
um outro governante. Isso ele não aceitava. E aqueles homens, porque tinham essa realidade, foram perseguidos, mortos nas arenas com leões, colocavam eles nas arenas lá para eles lutarem com os leões e serem devorados vivos com os leões. Foram mortos em praças públicas por isso. Eles foram mortos, queimados, com munição para poder clarear a noite da cidade. Simplesmente pela realidade de que eles não aceitavam o Quírios da época, o César da época, como seu Senhor. Irmãos, esses irmãos aqui, eles não desrespeitavam César. Eles não afrontavam a autoridade do César. Eles não estavam contra o governo de César. Mas eles não viviam debaixo do senhorio do César. E isso para o César da época era uma afronta terrível. Porque ele era, o senhor minúsculo de toda aquela, vamos dizer, de todo o mundo. Era o maior governante, o maior imperador. Os irmãos entendem isso? Pessoas que têm a realidade de um senhor a ponto de entregar a sua própria vida porque não aceitam um outro senhor. César podia pedir qualquer coisa àqueles irmãos que eles fariam. Eles só não fariam chamar César de Senhor. E eles morreriam. E isso perseguiu a igreja de uma forma terrível. Muita gente foi morta por isso. Essa é um pouco da realidade e do peso de ser chamado de Senhor. Gálatas 2, 20. Não, primeiro, queria ler com os irmãos Romanos 14, de 7 a 9. Aqui Paulo, falando para os romanos, ele diz assim, Romanos 14, versículo 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morramos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo está dizendo que a sua própria vida não tinha valor algum se ela não estivesse nas mãos do Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pertencimento, somos do Senhor. Paulo diz mais ainda lá em Gálatas 2, 20. Esse versículo é bem conhecido dos irmãos. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver aqui agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive. Paulo está dizendo que Cristo está nos planos dele, Cristo está no viver dele. Não é assim que Paulo está dizendo. Está dizendo é que Ele é que está nos planos do Senhor. Que Ele é que está em Cristo, dentro da vida do Senhor. Não que o Senhor está na vida dele. A vida dele agora é segundo plano. Irmãos, hoje na realidade que nós vivemos de um mundo tão urgente, com coisas que acontecem tão urgentes, os irmãos sabem o que eu estou falando, sem tempo. Quanto mais a gente corre, mais faz, mais precisa correr, menos tempo de adoração, menos tempo de leitura, menos tempo de oração, menos tempo para poder reunirmos como hoje. Isso é a nossa realidade. Você tem coragem de dizer isso? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
com a realidade que precisa ser dita. Nós temos tantas coisas para fazer, irmão. A gente trabalha tanto. Essa é a minha realidade. Eu falo para os irmãos, a gente trabalha tanto, a gente luta tanto. Muitas vezes luta, parece que está em vão, que as coisas não caminham. Não é? Luiz? Eu quando dá um passo para frente, dois para trás. Aí você começa a justificar que pode ser o governo, pode ser isso, pode ser aquilo. Lembra da tal prosperidade? Paz. Paz no espírito, paz no entendimento, paz no coração, não importa a tempestade que esteja lá fora. Se você está vendo tudo isso acontecer, mas em meio a tudo isso, toda essa urgência do mundo, você tem paz, é porque tem alguém que está governando a sua vida. Isso sim é prosperidade e senhorio do Senhor. Isso sim é entregar a sua vida naquele que realmente importa com você. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Paulo está falando agora da sua vida, do seu dia, do seu cotidiano. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou e a si mesmo se entregou. Confiança. Deixar o Senhor governar realmente as nossas vidas. Hoje, irmãos, muitas pessoas querem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Querem o Senhor Jesus como aquele que perdoa os pecados. Elas querem o Senhor Jesus para ser livres de uma condenação que possa levá-las para o inferno, possa mudar o destino delas. Elas querem, as pessoas querem ser genuínas. Mas não são todas as pessoas que querem deixar Jesus governar a sua vida. Eles querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Eu quero viver da maneira que eu quiser. Quero fazer as coisas que eu gosto. Eu quero fazer as coisas que eu acho certo. Eu quero fazer aquilo que me faz bem, que me dá conforto, que me dá alegria. Eu quero ter domínio sobre a minha vida. Isso não é governo do Senhor. Você pergunta, você aceita e crê no Jesus Salvador? Claro, Ele é o que eu só creio nisso. Mas vive como se Ele não existisse na sua vida. Trabalha e junta os seus bens, para quê? Para poder servir o Senhor? Ou para poder num sábado ou no domingo, pegar o seu carrão, o seu iate, o seu avião, sei lá, ir lá para o lugar de fora e tal, viver aquilo que você conquistou. Ah, mas eu conquistei, é legítimo com o meu trabalho. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Aqui o Senhor Jesus está nos dando uma maneira de servir. E aqui tem 3 palavras que precisam ser levadas em consideração. Negue-se, toma a cruz e siga-me.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a cruz e siga-me. Negar-se, rendição e renúncia. Tomar a cruz, pagar o preço, fazer aquilo que é necessário, seja como for, e siga-me. Coloca Jesus como o centro e a direção de tudo que você fizer. Aí você encontra o caminho, que Jesus é o seu Senhor. Irmãos, nós todos, nas nossas experiências, cada um tem uma experiência diferente com o Senhor aqui. As nossas experiências não são iguais. Ao longo das nossas vidas, passamos por muitas dificuldades, por tombos, tropeços, mas também por momentos de alegria, de glória. E isso é real e é natural na vida do ser humano. E essas experiências, ao longo de toda a nossa vida, que eu digo, contada desde o tempo em que nós cremos no Senhor, até aquele dia que nós vamos estar na presença dEle, é que forja o nosso caráter de como o Senhor é realmente o nosso Senhor. Eu tenho experiências assim, e acho que os irmãos tenham, de fazer por mim mesmo. Quebrei a cara, sem consultar o Senhor. Quantas vezes? Foram muitas vezes. E hoje, posso dizer para os irmãos, já tem um tempo que eu sempre orava: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo. Hoje eu não oro assim mais. Eu oro: Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz aquilo para mim. Senhor, eu quero isso. Porque as experiências que eu tive muitas vezes foram tão duras, e as consequências também são terríveis, de que eu não tenho como pedir de outra forma. Senhor, faz por mim. Se não vier de ti, mesmo que eu fique aborrecido, não deixa chegar. Dizer que o Senhor, antes a gente tinha que dizer: Senhor, o que é que eu faço? Hoje nós precisamos dizer: Senhor, o que fazer? Senhor, mas eu gosto disso. Senhor, o que o Senhor acha? Senhor, mas eu quero isso. Senhor, isso realmente vem do Senhor? Irmãos, tem muitas coisas boas, circunstâncias, pessoas que surgem nas nossas vidas, que muitas vezes não vêm do Senhor. Muitas promoções e prosperidade que não vem do Senhor. Nós temos que ter algo muito claro na nossa mente: o Senhor não nos dá nada que vai nos afastar dele. Nada. Pode ser bom ou ruim, o Senhor não vai nos dar nada que nos afaste dele. Nada. Muitas vezes a gente pode julgar necessário, mas Ele, como o Senhor, Ele só vai nos dar aquilo que vai nos trazer a presença dEle e que nos vai fazer reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Só isso que nós precisamos entender. Senhor, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso disso para a minha empresa, eu preciso daquilo, as coisas dão caminho. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, é para a honra e glória do Teu nome ou não? Isso sim é senhorio. E ela é com os irmãos Atos 9, passagem conhecida também dos irmãos, que é a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo, né? Saulo estava no caminho para Damasco, o Senhor aparece para ele, numa súbita luz, versículo 4, 9:4, fala e diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que o Senhor faz com Saulo. Uma luz que o derruba do cavalo, ele cai por terra.
não sei a posição, mas ele estava caído por terra, entregue ali. Por que o Senhor fez isso com Paulo? Os irmãos já se perguntaram? Porque Paulo era forte. Paulo era um homem que tinha autoridade. Paulo era um homem convicto de aquilo que ele acreditava, de uma forma que ele matava, prendia, arrastava em prisões, fazia o que fosse preciso por aquilo que ele acreditava. Paulo realmente precisava ser caído. Paulo precisava ser derrubado realmente. O Senhor Jesus faz isso com ele. Mais interessante disso é a pergunta dele, logo depois disso, versículo 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo, do alto da sua autoridade, Paulo tinha autoridade para matar, prender, fazer o que quisesse, ele tinha autoridade. Ele reconhece alguém que ele não conhecia e diz: quem és tu, Senhor? Paulo servia a um Deus o qual ele não conhecia, mas ele sabia que Deus era Senhor. Paulo não conseguia até esse momento vincular Jesus com a pessoa de Deus. Ele tinha um zelo enorme pela lei. Paulo conhecia a lei do Velho Testamento, ele sabia quem era Deus, mas ele não sabia quem era o Senhor Jesus. Mas, por ser derrubado, por estar caído e rendido, por estar nessa posição, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Irmão, será que nós precisamos estar nessa situação para reconhecer que Jesus é o nosso Senhor? Será que nós precisamos ser derrubados para poder reconhecer que Jesus é o nosso Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tiago 4. Eu gosto muito desse versículo porque ele é muito prático. Já compartilhei com os irmãos algumas vezes. Tiago 4,13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Aqui está alguém que está planejando ir para uma cidade, trabalhar, negociar e ganhar dinheiro, ser próspero. E olha a resposta: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? E ele responde: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Quem é que pode garantir que amanhã você está aí, firmão, pronto para trabalhar na segunda-feira cedo? Versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só vivemos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Irmãos, nós não temos mais liberdade sobre tudo que nós temos. Está tudo nas nossas mãos. Deus colocou nas nossas mãos. Colocou os nossos filhos, esposa, família, trabalho, dinheiro, bens. Colocou a igreja, os irmãos. Está tudo nas nossas mãos. Essa é a realidade. Mas para que nós vamos usar e como usar isso? E aí nós precisamos trabalhar algo, aliás, algo não, muitas coisas que existem dentro do nosso interior, para que a gente tenha a realidade desse nosso Senhor. E cada um pesa segundo a sua própria experiência. Orgulho, vaidade, ambição, capacidade própria, bem-estar social, sucesso profissional, validação e liberdade. Cada um tem a sua experiência. Cada um sabe onde
A correia aperta aí. Cada um sabe onde precisa ser levado diante do Senhor. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque tem uma passagem na Bíblia que lá em Mateus 7, que por vezes é muito dura para nós. Mateus 7, 21. Também é uma passagem conhecida. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos daqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui fala de coisas que essas pessoas fizeram, até espirituais, até coisas louváveis. Profetizamos em teu nome, fizemos milagres, expelimos demônios, coisas espirituais. Mas essa não era a vontade do Senhor. Aquele que diz Senhor, Senhor, com a realidade de que o Senhor é que tem a vontade, nós estamos obedecendo à vontade do Senhor, isso sim. Agora fazemos coisas louváveis segundo a nossa própria vontade. Sabe o que o Senhor vai dizer? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A sinceridade, a integralidade de dizer Senhor. Os irmãos estão percebendo o peso de dizer que Jesus é o nosso Senhor? Dizer o Senhor, Jesus é o meu Senhor. Irmãos, isso tem um peso. Nós temos que levar isso em conta diante do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Dizer Senhor, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, requer de nós obediência irrestrita àquilo que o Senhor quer. Colossenses, estou terminando, irmão. Colossenses 1. Versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele subsistisse, residisse toda a plenitude. O Senhor quer ser o primeiro, porque Ele é o cabeça da igreja. Aqui nós estamos falando do senhorio na coletividade ou na unidade da igreja. Uma igreja que tem o Senhor como primazia, uma igreja, eu digo, orgânica, nós como membros desse corpo, a igreja que tem o Senhor como primazia e como cabeça. O nosso corpo se movimenta por causa da cabeça, não é? A cabeça é que determina os movimentos, mão, pé, braço, corpo, porque senão viveríamos descoordenados. Que nós, enquanto corpo da igreja, tenhamos essa coordenação de sermos governados e dar a primazia para o Senhor. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a realidade do senhorio do Senhor. Dele, porque Ele é a fonte, por meio dele, porque é Ele que sustenta todas as coisas, e para Ele, porque Ele é nosso Senhor. Nós louvamos o Senhor nessa manhã, irmãos, porque não quero que os irmãos fiquem tristes com essa palavra, não. Não é a minha intenção trazer tristeza para os irmãos, mas que traga realidade no nosso viver. Porque eu tenho certeza que todos nós tivermos a realidade de que Jesus é o nosso Senhor, nós vamos viver uma vida próspera nesse mundo, até quando o Senhor voltar. Mas com a realidade também do que é prosperidade, do que é bênção, do que é paz, do que é entendimento. Isso sim é ter o Senhor como Senhor. Muitas vezes nós achamos que é suficiente ter o Senhor como Salvador. Realmente nos basta. Mas se a nossa esperança está no Senhor Jesus apenas nesse mundo, nessa época, nessa era, nós somos infelizes. Existe uma eternidade aí para que a gente possa viver na presença daquele que é o nosso Senhor. Existe muito mais preparados para aquele que reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. Nós sabemos, e eu creio que a experiência também dos irmãos, o quanto esse mundo é terrível, o quanto esse mundo exige de nós como liberdade, independência, busca, luta pela sobrevivência. Tudo isso é real. O Senhor Jesus sabe dessas coisas, mas nós precisamos aprender e ter realmente esse exercício de fé de que o Senhor está tomando conta de tudo para nós. Aquela definição de Senhor que diz autoridade, governo, também diz cuidado. Nós só temos que entender uma coisa: existe um trono, mas quem é que está sentado nesse trono? Se você reconhece o Senhor que está sentado nesse trono, Ele tem a obrigação de cuidar de mim e de você. Mas se você quiser sentar no trono também, Ele permite. Não tem problema não. O Senhor é assim também. Amém? Vamos orar? Depois a gente vai reunir pequenos grupos, tem um tempinho ainda. A gente possa... Vou ficar em pé, lutar um pouquinho mais disso. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, que essas palavras não sejam meras palavras. Nós cremos que é a Tua palavra. E que a Tua palavra possa nos dar o entendimento e a realidade de que Tu és o nosso Senhor. Perdoa ainda se muitas vezes fazemos por nós mesmos, pelo nosso próprio entendimento, por aquilo que achamos certo ou errado. Mas te pedimos que o Senhor nos dê luz, nos ilumine o nosso interior, para que realmente sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Aqueles que reconhecem a Ti como nosso Senhor. Reconhecemos a Ti que Tu estás sentado no nosso trono. E nós pertencemos a Ti. Nós Te louvamos nessa manhã porque Tu és o nosso Senhor. Nós honramos o Teu santo nome e Te agradecemos, Senhor, porque amamos a Ti e a Tua palavra. Guarda o coração dos irmãos, guarda a mente de cada irmão e irmã, e nos dê realmente uma mente sóbria para que possamos conhecer qual é a Tua vontade para as nossas vidas e experimentar essa vontade que é boa e agradável a nós. Nós Te louvamos por isso. Abençoa a Tua igreja. Em nome do Senhor é que nós oramos.